salvos. A graça não nos liberta da obediência. Ela nos liberta da condenação por termos desobedecido e nos dá poder para agora viver de acordo com os princípios divinos. É por isso que em 1 João 2:3-4 lemos: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade." A fidelidade aos mandamentos, e isso inclui o sábado, é uma evidência de conversão verdadeira. Não guardamos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. A obediência é fruto da graça, não seu substituto. A analogia é simples, mas poderosa. Imagine alguém sendo perdoado por um juiz após ter quebrado a lei. Esse perdão não anula a lei que foi violada, apenas mostra que houve misericórdia. Se essa pessoa sai do tribunal achando que pode continuar desobedecendo, está zombando do juiz e do próprio perdão. Paulo, longe de desprezar a lei, a exalta como santa, justa e boa. Em Romanos 7:12, ele afirma: "E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom." Portanto, a nova aliança não descarta a lei. Ela a inscreve no coração, como profetizado em Jeremias 31:33. "Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." Isso é cumprimento, não abolição. É o plano original de Deus sendo restaurado. Os que usam Paulo para atacar o sábado e a obediência em geral estão, na verdade, distorcendo seu ensino. Como o próprio Pedro advertiu em 2 Pedro 3:16, existem certas coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo, que os ignorantes e inconstantes torcem, como também as demais escrituras, para sua própria destruição. Essa é uma dessas passagens. A graça de Deus não é uma licença para a desobediência. Transformar a graça em desculpa para continuar no pecado é fazer dela uma desgraça, e isso, como a Bíblia deixa claro, é um pecado grave. Argumento 8. Jesus nunca ensinou a guarda do sábado para os gentios. Muita gente diz que Jesus não ordenou aos gentios que guardassem o sábado, e a partir daí tiram a conclusão de que a guarda do sábado não seria para eles. Mas será que isso é verdade? Vamos direto à Bíblia para entender o contexto. Em Mateus 15:24, Jesus diz: "Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." Aqui está a chave. A missão terrena de Jesus foi direcionada ao povo judeu, ao povo de Israel. A salvação, como ele mesmo disse, veio primeiro aos judeus. O evangelho para os gentios seria anunciado depois, principalmente por meio dos apóstolos após a ressurreição e ascensão de Jesus. Por isso, quando Jesus profetiza sobre a destruição de Jerusalém, ele demonstra que seus seguidores ainda deveriam observar o sábado. Em Mateus 24:20, ele alerta: "Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado." Esse versículo mostra claramente que Jesus esperava que, mesmo nos tempos difíceis que viriam, seus discípulos continuassem respeitando o sábado como um dia santo. Mas, e quanto aos gentios? O silêncio de Jesus sobre instruir diretamente os gentios a guardarem o sábado não significa que o sábado foi abolido para eles. Muitas práticas e ensinamentos de Jesus também não foram mencionados especificamente para os gentios. Isso não autoriza ninguém a ignorar os mandamentos divinos. É preciso compreender o que Jesus disse em Mateus 5:17, uma passagem essencial. "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Jesus veio cumprir a lei, não destruí-la. E o sábado é parte dessa lei, parte do pacto que Deus fez com seu povo. Além disso, é importante entender que o sábado não era um costume arbitrário que Jesus precisava impor verbalmente a cada grupo.
Ele era um sinal do relacionamento do povo com Deus. Quando os gentios se tornavam parte do povo de Deus, eles sabiam que deveriam guardar o sábado como dia de adoração e descanso. Temos exemplos claros disso nas cartas e nos Atos dos Apóstolos. Em várias cidades gentias, os gentios pediam a Paulo que lhes ensinasse mais sobre Deus no sábado. Em Atos 13 e 14, lemos: "E saíram de Perge e foram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se." E em Atos 17 e 18, Paulo também pregava aos gentios nas sinagogas aos sábados. Isso mostra que os gentios convertidos respeitavam e guardavam o sábado, seguindo o exemplo dos judeus e o mandamento divino. Portanto, a guarda do sábado não é uma questão cultural ou restrita ao povo judeu. Ela é um mandamento de Deus para todo o seu povo, judeus e gentios incluídos. Dizer que Jesus não ensinou os gentios a guardar o sábado é ignorar o contexto histórico, a missão de Jesus e o que os apóstolos ensinaram depois dele. O sábado continua sendo um presente de Deus, um dia sagrado para descanso, adoração e comunhão para todos que desejam fazer parte do seu povo. Argumento 9. Se o sábado é algo universal, por que ele só começou com Israel? Essa pergunta é clássica e muita gente usa ela para tentar dizer que o sábado é uma coisa exclusiva dos judeus, uma tradição deles, e que não vale para ninguém mais. Mas a resposta está na Bíblia, desde o princípio. Em Gênesis 2:2-3, lemos que: "No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação." Esse é o ponto de partida. O sábado foi instituído lá no início da criação, antes mesmo de existir uma nação chamada Israel. Isso mostra que o sábado não foi feito exclusivamente para o povo judeu. Ele é algo muito mais antigo e universal. E tem mais. Em Êxodo 16, 23-28, quando o povo de Israel estava no deserto, antes mesmo de receber a lei no Monte Sinai, Deus já falava sobre o sábado como um dia santo. Eles deveriam preparar a comida no sexto dia para descansar no sétimo, porque o sábado já estava em vigor. Então, o sábado já existia antes de Moisés receber os 10 mandamentos, antes da entrega do 4º mandamento, que ordena lembrar do sábado. Por isso, Jesus mesmo disse algo que deixa isso bem claro em Marcos 2:27. "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Isso significa que o sábado não foi criado para um povo específico, mas para o benefício da humanidade toda. É um presente de Deus para todos nós, para nosso descanso, recuperação e comunhão com Ele. Além disso, não são apenas os judeus que guardam o sábado. Muitas pessoas de outras origens e culturas têm mantido essa prática como um sinal de fidelidade a Deus. E não podemos esquecer que o sábado foi reintroduzido a Israel depois de mais de 430 anos de cativeiro no Egito, onde provavelmente o povo tinha esquecido esse mandamento. Deus, por meio de Moisés, os trouxe de volta à observância desse dia sagrado para renovar a aliança. Então, se você pensava que o sábado é exclusivo de Israel, pense novamente. Ele começou na criação, é para toda a humanidade, e continua sendo um convite divino para descansar e adorar o Criador. Argumento 10. Se o sábado ainda é válido, por que as pessoas que violam o sábado não são apedrejadas? Essa pergunta é bastante comum e a resposta é mais simples do que parece. Se você já se perguntou por que hoje ninguém é apedrejado por violar o sábado ou por outros pecados como fornicação ou roubo, saiba que o motivo é o mesmo para todas essas situações. Em Êxodo 31:14, Deus ordena claramente: "Você deve guardar o sábado, porque ele é santo para vocês. Todo aquele que o profanar certamente será morto."
Mas precisamos entender que no tempo de Israel,